Olá, sou Gilberto Antônio Silva, taoísta, terapeuta especializado em terapias energéticas e medicina chinesa, e estamos aqui com esse curso, mini curso de I Ching, na nossa terceira parte. Vamos tratar dos textos, que é uma coisa que as pessoas geralmente pensam no I Ching, pensam logo no texto, né? Mas não se esqueça, o importante no I Ching é o hexagrama. Você tem que entender a figura de 6 linhas. A partir daí, você vai poder trabalhar os textos. Muita gente não entende os textos, aquele negócio parece muito obscuro, porque não analisou o hexagrama. Então é importante você ter sempre em mente isso. I Ching é hexagrama. O texto é um complemento. Tá? E comentário é o complemento do complemento. Vamos ver então a estrutura de textos que ele tem. Aqui nessa imagem a gente pode ver que nós temos aqui o hexagrama 43, por exemplo, que é o irromper, eliminação de obstáculos. No livro I Ching do James Ledge, esse hexagrama tem 5 páginas, o texto. No I Ching do Richard Wilhelm, ele tem 7 páginas. Então esse é o do James Ledge, esse é o do Richard Wilhelm. Do James Ledge tem 5 páginas, do Richard Wilhelm ele tem 7 páginas. Mas como que é esse texto em chinês? É isso aqui. Ele coube todo num slide só. Então o que a gente percebe? Que o chinês é uma língua ideográfica. Então cada caractere desse vai transmitir uma ideia. Então ele é muito mais completo do que se fosse escrito aqui do ponto de vista ocidental. Então ele é muito compacto. O Tao Te Ching, você deve ter visto várias traduções por aí, é um livro de bolso, tem 5.000 caracteres. O I Ching, ele também é um livro muito pequeno. O texto básico é isso aqui. Então vocês veem que isso aqui virou 5 páginas no James Ledge e virou 7 páginas no Richard Wilhelm. E é o que acontece. Esses textos, então, eles vão ter uma série de traduções possíveis. Então você tem um monte de traduções. Como que vocês vão usar? Aquela que vocês gostarem. Né? O Richard Wilhelm é o mais conhecido. O James Ledge é uma que eu gosto muito porque ele era, como eu falei, um sinólogo de Oxford. Então eu acho bacana o I Ching do James Ledge, mas você pode usar qualquer texto desses que você achar mais interessante para você fazer depois a sua leitura. Então, o hexagrama 43, irromper, eliminação de obstáculos, você tem o julgamento, irromper. Deve-se dar a conhecer o assunto na corte do rei com determinação. Deve ser exposto com veracidade. Perigo. É preciso notificar sua própria cidade. Não é favorável recorrer às armas. É favorável empreender algo. Então você vê que o texto está dizendo nesse hexagrama que você deve divulgar a informação que você tem com as pessoas certas, com as pessoas importantes. Deve ser exposto com veracidade. E é perigo, você precisa resguardar-se a respeito disso. Então você tem que dizer para a pessoa certa. Né? Não é favorável recorrer às armas, é favorável empreender algo. Então você tem que ter essa informação de forma verídica, entregue para a pessoa certa e sem você pressionar. Você não pode usar o uso das armas, você tem que empreender, você tem que dar o exemplo e fazer a coisa acontecer. Imagem. O lago elevou-se aos céus. A imagem do irromper. Assim o homem superior distribui riquezas para os que estão abaixo e evita acomodar-se à sua virtude. Então o que a gente está fazendo? Nos textos você tem 4 elementos. O julgamento, que nós lemos desse último hexagrama, que é chamado de Guatsi, também conhecido como Tuan, as linhas, Yaozi, a imagem ou grande simbolismo, Xian, que muitas vezes é atribuído a Confúcio, geralmente, e comentários, Zhuan. Comentário pode ser, quando não tem nenhum tipo de colocação, geralmente são os comentários de Confúcio. Muitas vezes tem um comentário do tradutor do livro, isso é importante. Mas você não pode esquecer nunca que comentário é uma interpretação de uma pessoa que está lendo o livro. O importante é que você tenha a sua própria interpretação. Né? Use os comentários como uma fonte para você conseguir entender melhor o hexagrama, mas tenha a sua própria experiência, a sua própria observação do hexagrama.
Eu acho que isso é muito importante. Não se apegue muito a texto. Você tem que entender a ideia que está sendo expressa por trás desse hexagrama. E aqui então nós temos um julgamento, né? Vamos colocar aqui o hexagrama. Você tem o julgamento. O julgamento, ele é um texto que fala sobre o que o hexagrama simboliza, né? Lembre-se que antigamente só tinha isso aqui. Aí o rei Wen e o duque de Zhou escreveram os textos que são esses que nós estamos vendo, né? O julgamento. Então o julgamento, ele vai explicar mais ou menos a ideia por trás desse hexagrama. O texto das linhas diz respeito às linhas móveis que nós vimos no outro módulo. Então, se uma linha é móvel, essa aqui, por exemplo, é uma linha móvel, então você vai ter o quê? Uma linha móvel na segunda posição. O hexagrama é sempre lido de baixo para cima. Sentido de leitura. Porque é o sentido em que as coisas crescem da terra em direção ao céu, né? As plantas, todos nós crescemos em direção ao céu. Então você lê sempre de baixo para cima. Então você vai lá e vai ler nesse hexagrama o julgamento e você vai ler o texto dessa linha. Então vai ter uma linha móvel na segunda, linha móvel na quinta. Então você vai ter esses textos das linhas. É isso que chama de o texto das linhas, o Yaozi. A imagem ou grande simbolismo, ele é um elemento também atribuído a Confúcio, que ele fala sobre a imagem do hexagrama. Então o que é a imagem? Esse hexagrama aqui, ele tem lago sobre trovão. Então ele vai explicar o que significa o lago em cima do trovão. Então isso aqui vai ter uma lógica que vai explicar, e isso é o termo da imagem. A imagem então vai te dar esse desenvolvimento do hexagrama. O texto da imagem é muito interessante para você compreender melhor o hexagrama em si, né? E o julgamento, ele vai ter uma interpretação desse hexagrama. Então os dois juntos, para mim, são os textos básicos do I Ching. Porque você tem a imagem falando sobre o hexagrama e você vai ter o julgamento falando sobre o simbolismo desse hexagrama. E os comentários, é aquilo que eu falei, né? Comentário, todo mundo comenta. Isso não quer dizer que esteja correto. É um comentário, é uma observação. Então, às vezes, eles fazem uma observação cultural, às vezes, eles fazem uma observação da época, às vezes, eles fazem uma observação junto com outra técnica taoísta ou outra forma de conhecimento. Então, pense bem que o texto do I Ching, ele é o julgamento, a imagem e as linhas. Inclusive, em edições chinesas, os comentários eles estão à parte. Inclusive os de Confúcio, eles estão colocados no final do livro, tá? Porque o que importa no livro é o julgamento, simbolismo geral do hexagrama, a imagem, análise dos trigramas componentes e os textos das linhas, quando tiver linhas móveis. Você pode não ter linhas móveis também, né? Agora na próxima parte nós vamos fazer o uso oracular. Aí nós vamos ver exatamente como isso tudo funciona.